Para entender melhor a história da Escola Profissional Delfim Moreira, fundada em 19 de março de 1917, é preciso voltar um pouco mais no tempo. Só se entende o futuro conhecendo o passado, e assim vamos fazer para narrar a gloriosa história da centenária Escola Profissional, um sonho do terceiro bispo da Diocese de Pouso Alegre, Dom Otávio Chagas de Miranda, que começou a ser concretizado quando tomou posse da Diocese em 29 de junho de 1916. Poucos meses depois de sua posse, Dom Otávio já traçava a ideia de uma escola para abrigar jovens órfãos, que ensinasse o serviço profissionalizante, aliado à educação e ao esporte. E assim o fez. A data era 19 de março, um dia muito importante para a Igreja Católica, que celebra a morte do patrono da Igreja, São José, que, por sinal, é o padroeiro da Escola Profissional Delfim Moreira. E o ano? 1917. Neste local é criada uma escola profissional anexa ao então ginásio diocesano para o recolhimento de meninos órfãos. Instalada neste casarão, construído ao lado de uma capela dedicada a São José, o imóvel ficava localizado neste espaço, hoje ocupado por um dos pavilhões do 14º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército. Alguns meses depois, no dia 13 de outubro, já batizada como Escola Profissional Delfim Moreira, uma homenagem feita ao governador de Minas Gerais, que em 15 de novembro de 1918 se tornaria presidente do Brasil, foi fundada a nova sede, agora localizada de maneira permanente à Rua Monsenhor José Paulino. O prédio e o terreno foram doados pelo senador pouso-alegrense Eduardo Carlos Vilhena do Amaral. A bênção para ampliação da nova sede da Escola Profissional foi proferida pelo bispo auxiliar de Campinas, Dom Joaquim Mamed da Silva Leite. Foram duas as oficinas instaladas, uma tipografia e uma sapataria. Nesta tipografia foi impressa a Semana Religiosa, órgão oficial diocesano fundado em 1902 e que entrou em uma nova fase com a chegada da tipografia da Escola Profissional. O Dom Otávio era muito preocupado dos jovens que se encontravam nas estradas de Pouso Alegre e que estes jovens não tinham muita que fazer, ou seja, pareciam perdidos lá, sem saber o que fazer. De maneira que ele começou a estudar uma saída para esta problemática, criando um centro que servisse para eles se preparar a entrar na sociedade com algo na mão, como se pode dizer, ou seja, para se poder inserir no mundo do trabalho de uma sociedade que na época até era bastante limitada, e assim pensou de criar esta escola profissional. Com o passar do tempo, novas oficinas foram criadas na escola profissional. Dentre elas, a oficina artística para modelagem de balaústres, cimalhas em argamassa de cimento, dentre outros objetos, muito úteis para as construções da época. As aulas eram ministradas pelo artista emigrado da Itália, Agostinho Odício. Aos poucos, as áreas ociosas da escola profissional iam sendo utilizadas, seja para plantio de produtos como para atividades esportivas. E o carinho de Dom Otávio com a escola profissional era tão grande que o bispo aplicava uma disciplina no curso experimental agrícola para os jovens. A presença de Dom Otávio na escola profissional era constante. No Natal de 1922, o bispo lançou uma campanha para conseguir recursos em toda a diocese para ampliação da escola, que foi o suficiente para comprar um terreno e um casarão para ampliação dos serviços. A história diz que estava presente muito frequentemente para isso, e realmente tem tantas anedotas sobre ele que diz que realmente vivia também pela obra da escola profissional. E o último, se não era o último responsável que fez a transição pelos pavonianos, foi seu irmão.
Durante os 100 anos da escola profissional, foram muitos os diretores que tiveram à frente da instituição. Monsenhor João Batista Rigotti, Dr. Geraldo Clemente de Andrade, Dr. João Chagas de Miranda e sua senhora Dona Ninha, que em foto histórica de 1946 encontram-se ao lado de Dom Otávio e rodeados por 42 alunos internos. A história da Escola Profissional Delfim Moreira começa a tomar novo rumo a partir do ano de 1947, quando a congregação dos Pavonianos assume a escola profissional. A administração da escola é passada para os Pavonianos exatamente nas comemorações dos 100 anos de fundação da congregação, que tem São Ludovico Pavone, o seu fundador, em 1847. Justamente em 1947, quando fizera 6 anos da instalação da primeira Casa Brasileira da Congregação Pavoniana, em Vitória, no Espírito Santo, o bispo de Pouso Alegre, Dom Otávio, preocupado com o futuro de sua escola profissional, convidou os religiosos pavonianos a assumirem a direção e a responsabilidade da instituição. Numa breve visita a Pouso Alegre, Padre Mateus Paniza, recentemente vindo da Itália, no dia 9 de agosto de 1947, assinou o convênio entre a diocese e a congregação. A posse oficial foi fixada para o dia 19 de outubro de 1948 e fez parte dos solenes festejos do primeiro centenário de Pouso Alegre. E a história diz que ele, num encontro de bispos lá em Vitória, falando com o bispo de Vitória, ele indicou os Pavonianos como uma congregação interessante que ele tinha recebido e que eram interessados no problema dos jovens, mas jovens para poderlos inserir no mundo do trabalho. Então, esta proposta o Dom Otávio achou interessante e chamou os Pavonianos. Os Pavonianos, que eram poucos anos que estavam aqui, porque chegaram em 41, em Vitória, aceitaram inicialmente um pouco ansiosos, mas a coisa afinal foi muito interessante, entraram para valer e imediatamente a presença dos Pavonianos deu aquela energia interessante de quem vive o problema social. Agora, na era pavoniana, a Escola Profissional Delfim Moreira aumenta o número de jovens assistidos. Nas décadas de 50 e 60, a instituição chega a atender mais de 130 internos. Houve ainda a renovação de toda a estrutura, tornando-se o prédio mais amplo e moderno. O setor gráfico também se modernizou, com a aquisição de novas máquinas automáticas e promoção da escola gráfica. Também houve a substituição das oficinas tradicionais por outras mais modernas, como radiotécnica, eletricidade e datilografia. Em 2017, a instituição comemora seu centenário. Nas salas de aula, os olhares dos pequeninos anunciam a esperança de uma vida melhor. O carinho de professores e funcionários é expressado em cada gesto de ensino. Muitos alunos permanecem o dia todo na escola profissional. Proporcionar às crianças, adolescentes e jovens condições necessárias ao desenvolvimento integral das potencialidades de cada um para viver em sociedade de acordo com a proposta cristã da realidade vivida hoje no Brasil. Oferecer aos adolescentes e jovens da comunidade local ferramentas necessárias para alcançar uma profissionalização básica e a consciência de seus direitos e deveres. O amor pela escola profissional é tão grande que é bem explicado pelas crianças, como a pequena Larissa, de 10 anos. Eu gosto de jogar handball, de fazer tarefa aqui do recreio e de brincar com os meus colegas. E a gente sai do João Resende e vem pra cá. Então aí a gente tem um tempo para almoçar e brincar. E aí depois a gente vai fazer as oficinas, que tem oficina de teatro, de esporte e tem a oficina da tarefa, que é depois do recreio. A mãe de Larissa e de Felipe, Alessandra Felicione, fala com entusiasmo da Escola Profissional de Pouso Alegre e lembra ainda que na infância dela frequentava a escola pavoniana da cidade natal dela.
Era uma escola muito concorrida, todo mundo queria estudar lá, até pelo fato das regras, das disciplinas que tinham lá. E fora o incentivo que eles davam pelas obras sociais que eles faziam pela cidade também. Eles incentivavam muito o esporte, como é aqui, artes, música, e tudo tinha regra. Tudo você andava no corredor, era aquele silêncio. Então, é o que a gente aprende. Além da gente aprender a ter disciplina na vida, de ter regras, de seguir o caminho do bem, essa escola me ensinou muito essa parte. Quem já percorreu pelos corredores, salas, pátio, gramado e quadras da escola profissional sente saudades do velho tempo, como é o caso do seu Adonai, que viveu o dia a dia da instituição quando jovem na década de 70. Cheguei aqui, meu irmão Caetano, que foi um irmão pavoniano, aqui também, estudou aqui na escola, e eu fiquei aqui de 77 até 81, final de 81, quando em 82 eu incorporei no Exército. Então eu fiquei por volta de 5 anos, certo? Eu aprendi aqui o que? A solidariedade, a humildade, aprendi a religião, né? Aprendi a profissão de gráfico, formei em artes gráficas, que foi uma das últimas turmas. Impossível falar da escola profissional e não lembrar da figura que mais se destacou ao longo de toda a história da entidade, o irmão Gino Rossi, que por mais de 5 décadas dedicou a vida ao ensino profissionalizante e aos esportes. Os principais gráficos de gerações passadas e atuais passaram pelos ensinamentos do irmão Gino Rossi, como é o caso do seu Adonai, que não se tornou gráfico, mas lembra direitinho do carinho e cuidado que ele tinha com os alunos. O irmão Gino foi um pai para todos os alunos que naquela época, da época pelo menos antes e depois de quando eu entrei até quando eu saí. Então ele estava sempre à frente, era um profissional um irmão que ele se dedicava de corpo e alma, né, com os alunos. Ele ensinava o ser humano a como lidar com a profissão, a parte técnica de gráfica, de impressão, de encadernação, tudo isso ele tinha conhecimento e ensinava e transmitia para a gente. Você vai perguntar quem foi este irmão Gino Rossi, ou já sabem muito bem quem era, ou seja, realmente uma das pessoas que fez história dentro da escola profissional, e a exposição das fotos fala bem alto, bem claro, foi o irmão Gino Rossi, este valioso irmão que no campo da gráfica era um gênio e realmente trabalhava de maneira que a gráfica foi sempre se expandindo, melhorando, e chegou a um ponto realmente que afinal era o referencial do sul de Minas, tanto é que todos, quando vêm aqui os ex-alunos dos 60, 70, 80, todos falam com muita saudade do irmão Gino Rossi. Continuando nossa homenagem à Escola Profissional Delfim Moreira pelo seu centenário de criação, vamos falar sobre as atuais oficinas existentes. Destaque para esta, que tem a parceria da empresa Adiente, que cedeu máquinas e equipamentos para aprendizagem de costura para estofamentos de veículos. Outra oficina oferecida pela escola profissional é a de corte e costura. Nesta aqui, um grupo de mulheres aprende a utilizar máquinas semiprofissionais. Nesta outra sala, as máquinas são caseiras e os ensinamentos auxiliam as donas de casa na utilização do maquinário. A Escola Profissional Delfim Moreira ensina as pessoas a ganharem o pão de cada dia. E é nesta cozinha industrial que são ministrados os cursos de culinária. Olhares atentos nos ensinamentos dos instrutores. Pena que na televisão ainda não exista o cheiro, pois tudo produzido aqui tem cheiro e gosto muito bom. O que é fabricado na sala de aula, ou melhor, na cozinha de aula, é repassado para a alimentação dos alunos. Uma
grande oportunidade que há 100 anos que ela está aí ajudando, mantém vários cursos na área de costura, planificação, e é uma grande conquista para a cidade de Pouso Alegre desde há 100 anos aí. A Escola Profissional Delfim Moreira também é conhecida pela realização de diversas práticas esportivas, e espaço para elas existe e muito. São campos de futebol, quadras poliesportivas, piscinas e ambientes para recreação. Tudo bem cuidado. Aqui os alunos passam momentos de diversão, lazer, educação e convivência. Outro local que chama a atenção é a capela da escola dedicada a Nossa Senhora da Conceição, local de encontro com Deus e oração. Comemorar os 100 anos da escola profissional é festejar parte da história de Pouso Alegre. Por essas carteiras, corredores, pátio e gramados, passaram centenas de alunos. Foram histórias, vidas, alegrias, sonhos que continuam vivos nesta nova geração de jovens, que hoje fazem da Escola Profissional Delfim Moreira seu segundo lar. Que venham mais 100 anos de sucesso e compromisso com a educação profissionalizante. Que São Ludovico Pavone, fundador da Congregação dos Pavonianos, continue a abençoar esta centenária instituição de Pouso Alegre. Esta educação integral, é verdade, se faz necessária em uma sociedade complexa, em ambientes onde estes alunos são sempre, muitas vezes, a risco. E então, poder colaborar com as 4 escolas que a Secretaria de Estado de Educação me indicou, e com ele, através deste convênio que montamos, poder ter este trabalho de manhã e de tarde com alunos que na escola ficam pela parte formal e depois eles vêm aqui ou de manhã às 7 até 1 hora ou de tarde da 11 até 5, 5 e meia, afinal é uma nova caminhada. Desde 100 anos, que possa repetir mais 100 anos e que essa escola possa progredir e que toda a comunidade, todo o município, o estado, né, que esse nosso Brasil reconheça, porque tem muitos alunos que estudaram nessa escola, tem gráficas. Hoje eles são donos de gráficas, porque aprenderam na escola. Essa escola, esses 100 anos, é um patrimônio para Pouso Alegre. Que isso aqui tem que ser muito bem cuidado, que passe de geração a geração, como está vindo esses 100 anos, e que as pessoas cuidem para que sempre tenham, para que todas as mães como eu, que precisa que fiquem aqui, que tenham a oportunidade de tê-los aqui. Não sabemos o que será dentro de 100 anos, mas sabemos que se acreditamos em valores e acreditamos em princípios que Dom Otávio nos ensinou, que o São Ludovico Pavone, meu fundador, no fundo interpretou a mesma maneira. Eu acredito que a escola profissional continuará a ser aquela referência dentro da cidade de Pouso Alegre. Que eles incentivaram muito na minha vida. E parabéns pelos 100 anos de história. Can look into my eyes
am noch